A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Já catei um lencinho ali, porque hoje o louvor está muito bom. Bom de chorar. Como eu sou chorona, então eu já me preparo. A paz do Senhor para todos vocês. Acho que estamos todos em família. Também acho que a maioria dos irmãos já nos conhece. Eu sou a Wilna, esposa do pastor Antônio, que está ali sentadinho, que vai dar aula daqui a pouco. Então, eu estou aqui. Disse o pastor Davi que eu posso ir o tanto que eu quiser, viu, amor? Ai, ai. Meus irmãos, é sempre um prazer estar aqui, é também uma grande responsabilidade, né? Trazer a palavra do Senhor e ter a certeza de que realmente é a palavra do Senhor e não de nós mesmos é muito importante, porque o Senhor manda e fala aquilo que a igreja precisa ouvir. E se estamos aqui é porque precisamos dessa palavra hoje, né? Vamos ler em Gênesis capítulo 22. Gênesis de novo, a última vez que eu preguei acho que foi Gênesis também. Gênesis capítulo 22, versículo 1 a 14, é uma história conhecida, as crianças conhecem de frente para trás até, e é uma história muito linda também. E nós vamos, assim, discutir um outro aspecto, que a gente costuma falar muito de Abraão, da fé de Abraão, e como Abraão foi um homem cheio de fé, e como ele fez tudo isso. Mas hoje nós vamos falar sobre Isaac. Gênesis capítulo 22, versículo 1 a 14, diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho. Eu estou lendo na Corrigida Fiel, acho. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu filho e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse, Isaque, né? Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos chifres, num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Amém, né? É uma história, eu diria, inapropriada para os dias atuais, porque
Um homem, ele vai fazer um sacrifício, ele pega o único filho, o filho da promessa, a gente não pode esquecer que esse era o filho da promessa. E aquela jovem, né? aquela criança ia e caminhava. E o que eu quero ressaltar aqui é o seguinte: vocês já imaginaram essa caminhada? Vocês já imaginaram para um menino de 11, 12, 13 anos, uma criança de 8 anos que já entende as coisas, 6 aninhos até já entende? Ele perguntou: cadê o cordeiro? Mas por que ele perguntou? Essa é a questão. Porque ele tinha o hábito. Ele conhecia aquela forma de agir, aquela forma de viver. Não era novidade para Isaac. Isaac sabia que se faziam sacrifícios. Isaac sabia que se agradecia a Deus. Isaac sabia que tinha que ser um cordeiro puro, santo, imolado. Tudo isso ele sabia. E é aí que eu quero chamar a atenção de vocês. Então, Isaac caminhou com o pai um caminho que ele já havia caminhado. Segure isso aí para vocês. Agora, eu quero só me fixar um pouquinho aqui no versículo 1, antes da gente terminar essa conversa sobre o Isaac, que diz assim: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. E disse-lhe: Abraão. Então, que coisas eram essas? Né? Nós estamos no capítulo 22 do livro de Gênesis. Um pouco antes do capítulo 22, Abraão diz que tinha uma fome grande, foi para o Egito, chamou a Sara e disse: vamos para o Egito. Aí foram lá para o Egito, e quando chegou lá, combinou com ela que era para ela falar, ou não falar, que era esposa dele. E aí Deus dá o livramento, e eles, em seguida, no capítulo seguinte, vem a gravidez dela e por aí afora. Além disso, Abraão é aquele homem que saiu lá da terra, da família dele. Vocês já imaginaram que é sair dessa terra, deixar todo mundo ir embora? E foi para uma outra terra, em obediência. Pura e simplesmente porque Deus falou com ele. Eu digo pura e simplesmente porque algumas pessoas fazem coisas assim, né? Coisas inacreditáveis, coisas inaceitáveis. Pura e simplesmente porque o Senhor falou com eles. E é aí que está a grande questão. É você saber que foi o Senhor que falou com você. É você crer que aquela voz que você ouviu é a voz de Deus e que foi Ele que falou com você. E hoje eu quero trazer perguntas mesmo, para vocês tentarem responder como eu tento, e me pergunto e me questiono, mas principalmente para os jovens se responderem, para as crianças se perguntarem, né? Às vezes eu nasci e cresci na escola dominical, mas às vezes não parava assim: ai, como é que aquele menino foi para aquele lugar, morrendo de medo? Porque nós somos seres humanos, a gente imagina as coisas, a gente teme aquilo que a gente não conhece, que a gente não viu. Alguns têm uma imaginação ainda mais fértil, e aí aquilo que é desse tamanhozinho fica desse tamanhozão, porque nós temos o nosso lado humano. E o grande desafio, que era o desafio de Abraão aqui nesse tempo, era deixar o lado humano, o medo de ir embora, o medo de deixar a família. Ele ainda levou um sobrinho, né? O sobrinho depois deu dor de cabeça, e aí ele passou por umas dificuldades com o sobrinho. E assim a gente vai caminhando a nossa vida, levando a nossa caminhada, com as nossas dificuldades, com os nossos erros, né? Porque a decisão do Abimeleque ali foi uma péssima decisão.
E às vezes em família nós tomamos decisões que são decisões ruins, que são péssimas decisões. Eu estava lendo esse texto e lembrando que ali na frente Isaac comete um erro semelhante a que o pai cometeu. Vocês se lembram disso? Ele foi para a terra de Gerar, a terra dos filisteus, e aí ele falou para Rebeca praticamente a mesma coisa. Não fala para eles não que você é minha esposa, né? Então, às vezes, na nossa família, infelizmente, a gente vê isso no dia a dia, no consultório, como os erros se repetem. Como os erros se repetem. Acho que se eu for dizer assim, quem não? Qual família não tem um erro repetido, né? Muitas vezes, eu creio e vejo assim, muitas vezes é porque a gente não se coloca diante dos filhos como se aqueles filhos fossem seus discípulos. Eu vou explicar. Eu crio uma criança, mas eu crio aquela criança como um filho. Então eu digo para a criança, faz isso, faz aquilo, obedece. É assim. Eu costumava brincar com meu pai. Meu pai era linha dura. Eu costumava brincar, lembrei agora que ele diz assim, não, se papai falou que pau é pedra, então pau é pedra. Porque a gente era criado de uma maneira que a gente tinha que obedecer. Então, se eu disser que o pau é pedra, o pau é pedra. A criação das crianças hoje, da mocidade que aí está, e até da minha mesma, porque meu pai era linha dura. Minha mãe não era. Minha mãe era quietinha, caladinha, mas sabiamente ela ia ajeitando ali, direitinho, devagar. Sabiamente, porque quem briga, quem grita, quem perde a razão, né? E as crianças hoje, os jovens de hoje, eles não são criados assim. Para você dizer, olha, Isaac, eu vou te sacrificar, ou então, ó, você não precisa saber de nada, não, vamos comigo. E aí, quando chegar lá, Deus proverá. Há uma diferença da forma como eu li, da forma como eu falei agora, não há? É essa diferença. É essa diferença de você tratar o seu filho como um discípulo. Você tratar o seu filho como alguém que você está conduzindo à salvação. Conduzindo ao Senhor. Conduzindo a um lugar que é o lugar que você acredita que é o melhor lugar da terra. E que é sua obrigação, é minha obrigação fazer isso. A minha mãe dizia que a maior obrigação dela era ganhar os filhos dela para Jesus. E é uma grande obrigação. A gente vê, às vezes, pastores, como eu via lá na minha terra, um pastor maravilhoso, abençoado, mas muitos dos filhos não estavam ali, servindo ao Senhor. Não é de desesperar isso, não. É apenas para a gente pensar que nós devemos discipular essas crianças, esses jovens. Então, às vezes, a gente chega a ter um novo convertido na igreja, você trata com todo carinho, abraça, meu querido, Deus te abençoe, meu amor. E quando chega no filho, no adolescente, daqueles que acham que tem razão para o resto da vida, aí você fala, esse menino não me obedece. Esse menino acha que eles têm razão. Esse menino, você vê que o tom de voz, ele muda. Né? O tom que você fala, a maneira como você fala, pode afastar ou aproximar. Eu posso trazer essa pessoa para mim, ou eu posso fazer com que aquele filho que um dia me contou um erro dele, eu gritei, eu xinguei, eu desesperei, nunca mais ele abra a boca.
E aí ele vai continuar errando, ele vai continuar fazendo o que ele quer, ele vai continuar da maneira como ele quer. Eu falo muito sobre filhos porque está inerente a mim. Mas isso vale para o marido, para a esposa, para o pai, para a mãe. Eu não disse para vocês que meu pai era linha dura? E ele era. Eu tinha irmãos que discutiam com meu pai toda vez. E tinha outros irmãos, que nós éramos 6, que ficavam quietinhos, deixavam passar raiva. Aí depois que a raiva passava, ia lá, papai, por favor, por favor. É isso que a gente faz com o Senhor. Senhor, por favor, por favor. Batei, batei, pedi, abri-se-vos-á. Mas é com jeito. E é com razão. Por que razão? Porque a Bíblia diz que se a gente pedir alguma coisa que não estiver de acordo com a palavra, Ele não vai fazer. Então, não adianta você tentar, você chorar, espernear, fazer, porque um bom pai, ele não vai abrir mão. Ele não vai, se ele está querendo conduzir, né? E se você está ganhando almas para Jesus e está querendo conduzir discípulos, você também não pode abrir mão daquilo que é certo, daquilo que está na palavra. Então, a palavra é o norte. O hábito de seguir a palavra é a obrigação nossa, de quem faz discípulo. Então, quem faz discípulo tem que andar. E o discípulo vai andando conforme você vai fazendo. Tem que fazer, e aí o discípulo vai fazendo conforme você vai fazendo. Qual é o grande problema hoje, do mundo hoje, das famílias hoje, que é o que a gente vê no dia a dia? É porque os pais, eles não fazem discípulos mais. As crianças, elas ficam com a creche, elas ficam com a babá, elas ficam com o tio, com a avó, terceiriza a criação dos meninos. E aí aqueles meninos não veem o exemplo do pai. Aliás, veem, né? O pai chega, cata na creche, dá um banho. Às vezes nem o banho, porque a creche já deu banho. Aí, às vezes não janta, porque a creche também já deu a janta. Então, você cata aquele menino, aí, enquanto a mãe vai fazer o jantar, o menino vai mexer na televisão, no celular, aí come ainda alguma coisinha e vai para a cama dormir. Às vezes, assistindo TV. Então, o tempo de fazer discípulo, ele está muito curto. Ele está muito curto. É igual aqui na igreja, né? A gente vem no domingo de manhã e volta para casa. Aí vive a semana todinha, faz o que tem que fazer, domingo de manhã, de novo. Então, não tem tempo de fazer discípulo. Como é que você vai fazer discípulo desse jeito? Tem que comer com a pessoa, tem que caminhar com a pessoa, né? Tem que... Diz o Antônio, comer 1 quilo de sal com a pessoa. Aí não dá tempo de fazer discípulo. Mas Abraão fazia isso. Porque Isaac foi obedientemente, foi caminhando com ele, foi obedecendo. Eu sei que eu falo essa história do pau e pedra, é porque eu exagero. Mas eu prefiro exagerar para o bem do que exagerar para o mal. Quando as minhas meninas eram estudantes, isso há alguns anos atrás, já quase 30 anos atrás, nas escolas eles começaram a ensinar os meninos a questionar tudo. Então, tudo era questionável. Por que 2 mais 2 é 4? Por que o casa é K e não Q? Então, tudo se questiona. Há alguns anos vem se questionando. E nós sabemos pela palavra que muitas coisas a gente só crê. A gente só aceita.
A gente só crê. A palavra de Deus diz assim. E é essa fé de crer que Deus proverá, de saber que aconteça o que acontecer, Deus vai fazer. Aconteça, olha que é dura a situação de um pai, é dura a situação de Abraão, é dura a situação de pais hoje em dia também, que às vezes tem que abrir mão dos seus filhos, mas sabendo que estão no controle de Deus, e que Deus vai fazer, e que Deus vai abençoar, e que Deus vai orientar e vai encaminhar. Então não é fácil, irmãos. Não é fácil. E eu não estou aqui para desesperar ninguém. Eu estou aqui apenas para chamar a atenção de quando você segue aquela fé, aquele caminho de conhecimento da palavra. Naquela época a palavra ela era transmitida, falada. Hoje em dia ela tem que ser lida. Hoje em dia ela tem que ser meditada, porque ela está escrita. Eu tinha uma amiga que escrevia a palavra, como dizia, nos umbrais da tua casa, então no espelho, em todo lugar tinha escrito a palavra. Mas hoje até os meninos que são viciados em celular, se abrir, aparece a palavra. Então é Deus falando também. É Deus fazendo lembrar também, porque só vai lembrar aquilo que você já viu. Eu já discipulei, eu já orientei, eu já clamei, eu já conduzi. Então só me resta adorar. Só me resta agradecer ao Senhor e deixar com que o Espírito Santo, Ele fale, Ele trabalhe, Ele haja. E Ele age. Ele age. Ele é capaz de tirar alguém lá do monturo e trazer de volta para si. Para aqueles que perderam, né? Que têm familiares que talvez um dia professaram a mesma fé e deixaram de professar. Não. Não. Nós entregamos na mão do Senhor. Todos os hinos que foram cantados aqui hoje falam sobre isso, sobre lutas, mas sobre fé. Sobre lutas, sobre dificuldades, mas sobre fé. O crente anda por fé. Anda em luta. Né, pastor? Algumas. Tem momentos de bonança, tem momentos de alegria, tem momentos de gozo, mas também tem momentos de luta. E a maneira como a gente passa por essa luta é que vai formar o discípulo. É como eu caminho. Muitas vezes não é o que eu falo, é como eu ajo, é como eu oriento. Olha que meu pai era linha dura. Eu sempre falei, né? Já estou falando aqui. Tadinho, já foi. Jesus já... Mas ele sabe que eu falava isso para ele. Aí eu ia com todo jeitinho, conversava, papai e tal, não sei o quê. Só a Ina que consegue as coisas, assim que meus irmãos diziam. Mas não é gritando, irmãos. Seu filho não vai voltar para Jesus se você ficar gritando com ele, ou ele vai para a rua e você grita, e você vai... A mãe de Antônio, ele sempre fala assim... Os filhos, ela nem era cristã naquela época. Os filhos iam sair para a noitada, para a balada, que chama hoje. Ela dizia, Deus te abençoe, meu filho. A nossa língua é para abençoar, não é para amaldiçoar. Mas a nossa palavra, ela precisa ser sim, sim, não, não. Porque filho volta para casa onde existe segurança. A segurança não está na creche, não está na escola, não está nos grupinhos, não está na universidade. A segurança está onde eu sei que sim é sim e não é não. Quando Deus diz, eu vou fazer, ou eu vou te abençoar,
ou eu vou multiplicar a tua parentela, como falou para Abraão, como confirmou para Isaac, ele cumpre. E os nossos filhos, os nossos discípulos, o nosso cônjuge que não é cristão, a nossa família que não é cristã, ela precisa ver isso na nossa vida. Porque quando Deus abençoou Abraão, ele estendeu a tenda dele até sobre Ló. Se Ló se perdeu depois, se a família foi para... Não é responsabilidade dele, mas Deus abençoa. E vai continuar abençoando. A mim e a você, a minha família e a família de vocês. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Crie discípulos. Discipule o vizinho, discipule o colega de trabalho. É tão legal. Na faculdade eu era uma única cristã no meio de uma turma de 50. Hoje eu tenho colegas que são cristãos. E eu olho para trás e fico tão feliz, porque eu tive um colega que morreu quando a gente ainda era estudante, no 3º período. Eu me lembro que eu fui no meu pastor... Estou eu chorando. Espera aí. Eu me lembro que eu fui no pastor Estevão, lá em São Luís. Passei na casa dele. Tão triste, porque eu não pude fazer o apelo. Tão triste, porque eu nunca pude falar com aquele rapaz. E hoje eu olho para trás e vejo alguns dos meus colegas servindo ao Senhor, andando com o Senhor. E isso é muito importante, gente. Muito importante. É poder ver o fruto. É poder ver o fruto. Quem dá o crescimento é o Senhor. Irmãs, não desesperem. Irmãos, não desesperem. O crescimento é dado pelo Senhor. Só Ele é quem pode fazer a obra. O nosso dever é colocar a nossa vida diante dEle e ser fiel. Ser fiel. Vamos ficar de pé? Há um corinho que eu gosto de cantar. Pastor Davi, o senhor ora e encerra? Ele diz assim: serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória a alcançar. Em cada dia do meu viver, serei fiel. Que sejamos fiéis, jovens, crianças, idosos. Que é tão ruim a gente chegar no fim da carreira e por uma bobagem, né, escorregar. O Senhor é Deus de misericórdia. O Senhor nos dá força. O Senhor nos dá vitória. É o Senhor que garante a vitória. Você ora? Deus abençoe, irmãos. Obrigado por me ouvirem. Que o Senhor continue fazendo maravilhas no nosso meio. Meu marido vai dar aula, já saiu. Não saiu ainda não. Eu tinha 5 sugestões aqui. Eu só vou ler. Para encerrar, deixo algumas sugestões para fortalecer a fé e a resiliência, porque a gente tem que ser resiliente, né, pastor? Vivam de forma a ensinar as pessoas a amar a Deus e crer nas suas promessas. Ensinem seus filhos a ouvir a voz do Senhor. Gente, ouvir a voz de Deus não é fácil. Tem coisa que às vezes a gente fica assim, ai meu Deus. Mas cada um precisa saber a voz do seu Senhor. Ensine seus filhos a guardar a palavra de Deus no coração, eu já falei. Vivam de forma a ensinar as pessoas a ser misericordiosos. Às vezes a gente julga, às vezes a gente é cruel.
Às vezes a gente coloca assim, a pessoa num nível aqui, e aí aquela pessoa não chega naquele nível que você imaginou, aí você começa a achar que ela não é mais a melhor pessoa, não é o filho que você imaginou, não é o genro que você pensou, não é o marido que você pensou. Sejamos misericordiosos, ninguém é perfeito. A outra coisa é ensinar os filhos a resistir na adversidade. Eu imagino que o corinho do Isaac era bem grosso para resistir aquela... Subiu ainda a montanha, carregando a lenha, imaginando, ai meu Deus, o que vai acontecer aqui? E o sexto, ensinar aos nossos filhos na fé e aos nossos filhos sobre a volta de Jesus. O nosso mundo não é aqui. É por isso que a gente vive diferente, é por isso que a gente pensa diferente, é por isso que a gente age diferente. Né, pastor? Deus abençoe. Obrigada.